Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana e, de imediato, vamos tratar daquele assunto que é importante neste espaço, conversando sobre contabilidade. E, neste espaço, falamos com o professor Salésio D'Agostino. Professor, parabéns aí pela sua forma como atua aqui no programa e no Conversando sobre Contabilidade e pela repercussão que isso está dando. Eu tenho passado aí por alguns ambientes por aí, né? E o pessoal tem falado exatamente isso. Eu estou gostando do professor Salésio, eu nunca dei bola para contabilidade e tal, e sei os riscos que estou passando. Então, parabéns, eu acho que isso é uma coisa que esclarece e encaminha as pessoas para ter uma situação melhor nas suas empresas e na sua vida pessoal mesmo, né, Salésio? Que a contabilidade tem a ver com a nossa vida pessoal, né? Patrimônio, né? Patrimônio, exatamente. Olha aqui, ó. No programa Conversando sobre Contabilidade, e mais importante ainda, Salésio, é a repercussão fora daqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, como está acontecendo contigo. Aqui, ó. No programa Conversando sobre Contabilidade, o senhor relatou que o Conselho Federal de Contabilidade subordinou as entidades que compõem o universo da profissão para que não haja o desenvolvimento da contabilidade e que esta atitude seria uma atitude socialista comunista. O senhor disse ainda que a contabilidade é uma profissão tipicamente capitalista, já que o foco é no desenvolvimento econômico e social do país. O professor Alexandre Saramelli, de São Paulo, contestou, dizendo que a contabilidade é uma ciência e que, sendo assim, não necessita do poder estatal ou de regimes econômicos para existir. Dizer que a contabilidade é uma construção essencialmente capitalista é o mesmo que dizer que a matemática, a biologia, a química e tantas outras ciências seriam construções exclusivamente capitalistas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Pergunta lá o Edilson Nunes Leão, de São Paulo. É muita controvérsia. E aí? É muita controvérsia. Pois é. Edilson, você tem que entender que, quando eu disse que a atitude do Conselho Federal de Contabilidade em centralizar as informações através de normas que só ele entende, ninguém mais entende, tudo isso para haver uma padronização e uma manipulação de resultado. Na verdade, eu quis dizer que é uma atitude totalmente autoritária, né, ditatorial, né, e opressora, tá? Porque realmente a ciência, ela se baseia do seu estudo para beneficiar a sociedade. Só que nem sempre essas informações e esses estudos, né, são disponibilizados para favorecer a sociedade. Tá? E é efetivamente o que acontece com a nossa contabilidade. A nossa contabilidade, ela foca no patrimônio, ela estuda o patrimônio. E é através desse estudo que nós, profissionais da área, buscamos a melhoria para que haja o progresso, para que esse agente econômico e social prospere. Só porque a gente não vê isso. O que nós vimos é o Conselho Federal de Contabilidade como órgão de fiscalização, como um órgão público federal, ao invés de buscar os conhecimentos dos cientistas contábeis, né, para aplicar aquilo que é constatado para a melhoria, não. Eles buscaram aquilo para centralizar. Ou seja, o Conselho Federal de Contabilidade não usa os conhecimentos dos cientistas contábeis para beneficiar a sociedade, beneficiar o agente econômico. Eles simplesmente esqueceram todos os atos, todos os estudos praticados por esses cientistas, simplesmente colocou tudo isso no lixo e disse o seguinte: a partir de agora, o que prevalece são as normas instituídas, né, pelas normas internacionais de relatórios financeiros, o IFRS. Ou seja, diz o seguinte: o que estabelece são essas normas ditas como internacionais para comandar tudo aquilo, né, que fala em termos de patrimônio, em termos de capital. Verifica que isso está sendo manipulado de tal maneira que hoje tudo isso é para favorecer grupos.
Veja que nós temos aí os fundos de pensões, não é isso? Nós temos o Banco Macra, a Marca, o Banco Banestado, as operações Leva Jato, os déficit público, a Petrobras, a Americana, Magazine Luiza. O que aconteceu com isso? Manipulação de resultado. O Conselho de Contabilidade usa de procedimentos para simplesmente não tornar a coisa transparente, não tornar a coisa factíveis de ser discutida. Ela simplesmente diz, olha, a partir de agora a norma é essa. Verifique que esta norma internacional de contabilidade define ativo como um recurso econômico presente. Olha, só imagine você, que é um professor de contabilidade. Você chega para um aluno e diz, meus alunos, ativo, aqueles elementos que formam, né, o patrimônio, onde você sabe que é composto por bens e direitos, não é isso? E você sabe também que esses bens e direitos, para ser um bem, para ser um direito, ele tem que ser transformável em dinheiro, tem que gerar fluxo de caixa, não é isso? Você tem que ter capacidade de transferir aquele bem para alguém. Aí o Conselho Federal de Contabilidade diz assim, não, aqui, ó, os ativos não são compostos por bens e direitos. Os ativos são recursos econômicos presentes. Recursos econômicos presentes controlado pela entidade. Então, todo recurso econômico presente controlado pela entidade é um ativo. O que foi que o Conselho Federal de Contabilidade fez? Manipulou a informação para facilitar o quê? Que as informações sejam simplesmente difundidas, informadas de forma não verdadeira. Em primeiro lugar, a pessoa não sabe o que é. Não sabe o que é recursos econômicos. Você sabe, você como professor de contabilidade, sabe o que é um recurso econômico, que são todos os elementos, né, materiais e não materiais, aplicados na produção de bens e serviços. Agora você diz, um recurso controlado. Olha, nem tudo que eu controlo é o ativo. Eu controlo coisas que não me pertencem. E se não me pertencem, não são ativos. Então, são essas coisas todas que é a aplicação de um conhecimento focado na centralização de uma informação para manipular os agentes econômicos para favorecer grupos. Então, isso, o que acontece? Então, existe essa manipulação toda, a Lojas Americana, Magazine Luiza, o Banco Banestado, Lava Jato, déficit, tudo isso por quê? Porque eles ajustam as informações de acordo com a vontade do mandante daquele agente e não pensando em quem gera emprego e renda. Então é isso, quando eu digo que a contabilidade é essencialmente capitalista, eu estou dizendo que a contabilidade, ela foca no progresso. E as pessoas que usam a contabilidade para manipular, para estabelecer normas que não é aquela focada no desenvolvimento e na pesquisa, é simplesmente uma atitude ditatorial que deve ser repudiado e contestado por todos os profissionais. O que nós precisamos hoje, sim, é mudar a forma do Conselho Federal de Contabilidade, gerar essa profissão, porque o Conselho Federal não gere a profissão, ela usa a profissão para beneficiar grupo, e isso nós temos que denunciar a sociedade, nós temos que denunciar aquelas pessoas que defendem a democracia e que defendem a geração de emprego e renda. O Conselho Federal de Contabilidade é o mal do Brasil, é o mal da profissão e que nós, como profissionais, temos que contestar e temos que, enfim, fazer algo para que essas coisas mudem. Professor, parabéns, eu acho que também concordo exatamente com isso aí, parabéns pelos enfoques que o senhor tem colocado aí, né, naturalmente, e tenho a certeza que essa batalha toda que o senhor fez, aliás, tu é pioneiro nessa batalha aqui em relação a um readequamento, né, do Conselho Federal de Contabilidade. Parabéns, eu acho que o Rio Grande do Sul, através do Salésio, está dando esse grande exemplo. Sucesso cada vez mais, professor. Muito bem, e continue mandando os questionamentos que, na medida do possível, estamos aqui para respondê-los. Muito bem, eu tenho a grande honra de receber aqui o Daniel Campani. O Daniel Campani é um engenheiro de segurança do trabalho e, na verdade, nós aqui nesse programa que está ao ar há 24 anos, 24 anos, não é fácil manter um programa no Rio Grande do Sul, um programa de negócio, de economia, mas isso aqui, naturalmente, se mantém exatamente pelos conteúdos que nós trazemos aqui, como é o conteúdo que nós vamos debater hoje com o Daniel Campani. E, na verdade, esse é um segmento importante porque uma economia
Eu, como economista e professor de História do Pensamento Econômico, Daniel, obrigado pela tua presença aqui, é uma honra. A gente acompanha, assim, vê que essa questão da segurança do trabalho, a economia brasileira evoluiu, aumentou a taxa de produtividade, se tornou mais eficiente, muito em função das políticas de segurança do trabalho advindas a partir dos tempos, né? E hoje mais ou menos consolidadas, é isso? Bom dia, Silvio. Um prazer enorme estar aqui falando com você e com a tua audiência. Muito obrigado pelo espaço. É exatamente isso, né? Eu sou formado em engenheiro ambiental e de segurança do trabalho, especialista em gestão, pessoas e processos. Acredito muito nesses pilares hoje. E a segurança e saúde no trabalho, ela está vinculada à sustentabilidade empresarial. Não existe hoje empresas que somente produzam e ceifam pessoas. Para nós termos ideia, os números no Brasil, pelo Observatório Nacional de Segurança, no ano de 2023, agora recente, nós tivemos 2.694 óbitos, acidentes fatais no Brasil. E o estado do Rio Grande do Sul é o terceiro estado, somente perdendo para São Paulo e Minas Gerais. Então, nós precisamos reduzir as taxas de acidentes fatais no Brasil. Esses números, Silvio, eles são números absolutos, fora as subnotificações, aquilo que não chega para o INSS, que são os empregos informais, que a gente sabe que no Brasil hoje é muito grande. Hoje, o prejuízo brasileiro em relação aos acidentes de trabalho representa 4% do PIB nacional. São bilhões que são jogados fora por falta de prevenção ou investimento inadequado das empresas, que é aquelas empresas que têm o setor de saúde e segurança do trabalho, que ele é regido por uma lei, essa lei ela é de 1978, e não tem a efetividade da aplicação dos programas de gestão de saúde e segurança do trabalho. Nesse mês de abril, que é o mês do Abril Verde, a gente está aí com diversas campanhas de prevenção que foram instituídas pela OIT. Pois é. Veja bem, Daniel, a expansão, né, e a extensão desse prejuízo para a economia, 4% do PIB, para vocês terem uma ideia, o PIB brasileiro hoje é calculado em 2 trilhões de dólares. Vamos admitir que o dólar era R$5, 2 trilhões de dólares, 10 trilhões de reais. 10 trilhões de reais é o PIB brasileiro. 4% de 10 trilhões é 400 bilhões de reais. É muito dinheiro, né, que se esvai, né, por essas coisas aí que poderiam ser economizados. Exatamente, Silvio. O que falta para mudar esse cenário, né? E aí? O que a gente precisa fazer hoje? Nós temos hoje uma das legislações mais robustas, mundialmente falando. Nós temos 38 normas regulamentadoras desde 1978. Essas normas vieram com robustez técnica e o que está faltando a gente entender de pessoas, né? Melhorar os ambientes para as pessoas. Inclusive a campanha do Abril Verde deste ano, ela está voltada à cultura de saúde e segurança. Mudar o ambiente organizacional, fazer com que as pessoas sejam o centro dos negócios. Quando a gente compra uma máquina, as empresas indústrias que compram uma máquina importada, muitas das vezes ela vai no mercado chinês e acredita que aquela máquina ela é 500 mil mais barata do que uma máquina europeia, na Alemanha, com uma tecnologia consagrada dentro das nossas normas regulamentadoras, dentro da robustez técnica que existe na engenharia alemã. O que acontece? A diferença para adequar uma máquina quando chega no Brasil, ela é muito grande em termos de valores. E às vezes o empresário não tem essa visão. Ele acredita que está fazendo um bom negócio. É uma deseconomia. Uma deseconomia, porque ele vai ter que adequar quando chegar no Brasil, vai ter esse custo de adequação dessa máquina e desse equipamento, fora se ele tiver um acidente grave, onde ele possa ter uma amputação e um prejuízo financeiro. Então, investir em saúde e segurança é cuidar de pessoas como primeira missão dentro da organização, valorização da vida e também estar vinculada à imagem e reputação da organização dentro da sustentabilidade empresarial. Eu falo nas minhas palestras sobre se criar na empresa, isso é possível, nós não vamos chegar jamais à perfeição, né? A perfeição é de Deus, nós não chegaremos lá, mas sempre chegar próximos dela. E quando eu vejo tu falar assim com muito entusiasmo, viu, Daniel, eu acho importante isso, né? A gente ter paixão pelo que faz. No Abril Verde, parabéns ao pessoal que criou isso. Quando é que se criou esse Abril Verde, se designou Abril como verde? O Abril Verde foi um marco histórico e um marco muito triste. 1969, no estado da Virgínia, estado norte-americano,
nós tivemos uma explosão numa mina, onde morreram 78 trabalhadores. Em 2003, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, divulgou como um evento, um movimento mundial, no dia 28 de abril, que foi a data que ocorreu. E no Brasil foi intitulado como lei. Então, o Abril Verde é um movimento da sociedade, das instituições públicas, instituições privadas, né? E também dos trabalhadores e empregadores. Então, é um movimento único que é feito e que deve pendurar pelo ano todo, porque não basta a gente pensar em prevenção, em campanhas de segurança somente em abril, né? Nós temos que lembrar que o ano ele tem 12 meses e a empresa precisa fazer o quê? Trabalhar estrategicamente dentro. Sempre, no limite, né? Exatamente. Não conseguiremos a perfeição, mas todo sistema de gestão ele trabalha dentro de uma melhoria contínua. Então, melhorar processos dentro de uma empresa é entender o ramo de negócio, ter um mapeamento sobre os perigos e riscos, trabalhar em cima da melhoria, do que a gente pode fazer, estabelecer as metas no início do ano e aperfeiçoando e melhorando no decorrer do ano e reavaliando o teu sistema como um todo. Então, complementando, assim, o que eu quero dizer, assim, quando se trata dessa questão da segurança de saúde e segurança do trabalho, né, também se trata na questão de criar um ambiente de felicidade na empresa. O que é um ambiente de felicidade? Um ambiente em que todo mundo tem as suas regras, se respeitam, né, e há exatamente essa sincronia, não só entre o capital e entre o trabalho, nos relacionamentos entre as pessoas. E quando você cria isso, né, Daniel, e acrescenta essa questão aí da segurança do trabalho, quer dizer, uma política de prevenção, isso também traz uma certa segurança para o trabalhador, né? E faz com que o ambiente seja melhor para trabalhar, né? Perfeito, Silvio. A segurança psicológica, né? Exatamente. Quando a pessoa se sente feliz no trabalho, ela se sente segura por uma máquina... Aumenta a produtividade dela e da empresa. Aumenta a produtividade dela e da empresa, perfeito. Isso é comprovado através de estudos, tá? Teóricos e práticos, né? Eu, como um consultor que vivencio dentro das empresas, a gente tem esses dados. Pessoas felizes produzem mais, se cuidam mais, têm menos taxa de turnover, de rotatividade dentro das empresas, e elas ficam mais tempo dentro das empresas e falam melhor dessa empresa, porque ninguém quer sair de casa hoje e ir para um ambiente de trabalho onde tu tem um ambiente hostil, um ambiente que tu não se sente valorizado, um ambiente inseguro. Você tem uma máquina ali que ela é insegura, que ceifou a mão de um colega que teve uma amputação, como que eu vou produzir num ritmo adequado? Eu vou produzir mais lento porque eu estou vendo que aquela máquina está sem proteção. Eu vou produzir com insegurança, eu vou produzir sobre estresse emocional. E isso acaba refletindo na empresa, no ambiente laboral como um todo, né? Perfeito. Essas políticas que estão sendo feitas hoje, tu achas adequadas? O Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos aqui no estado, né, Daniel, tu tem conhecimento disso, uma série de setores em que nós fomos pioneiros, né? Nesta área da segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho, como é que está o Rio Grande do Sul em relação ao país? Nós estamos bem, mas sempre com possibilidade de evoluir, né? De melhorar melhor. Né? A área de saúde e segurança ela é uma área que está em evolução constante. Nós temos hoje inteligência artificial entrando, a robótica entrando dentro das áreas industriais, onde o ser humano, o colaborador, ele está sendo substituído em áreas de riscos, né? Para um robô que vai lá e realiza aquela tarefa. Ou seja, tu diminui o teu tempo de permanência de pessoas numa área de risco, diminui a questão de ter que pagar insalubridade e periculosidade, e tu tem uma produtividade maior e mais segura. Isso também é uma parte da gestão estratégica, né? Que vem substituindo pessoas. Tá, mas Daniel, mas o que deve ser feito com essas pessoas? Capacitar e qualificar elas para operarem os robôs. Então, o capital humano, com desenvolvimento, com conhecimento, tu agrega valores. Tu tira aquele cara que é somente operador de apertar o botão, fazer aquele trabalhador que somente aperta o botão para conseguir com que o robô faça essa repetição de dados e de uma forma mais segura e com maior coerência. O robô pode errar também porque ele é programado por uma pessoa. Perfeitamente. E me diz uma coisa, da área industrial, todo o segmento da área da indústria, qual é aquele segmento que hoje desponta como mais problemático do ponto de vista de incidências da questão de acidente do trabalho? Nós temos um grande problema na construção civil, Silvio, tá? Já ainda, né? Mesmo que toda a evolução, né? Mesmo com toda a evolução, com todo o sistema de prevenção, com grandes construtoras investindo, né? Perfeito. Muito, mas ainda
ela está um pouco atrasada. A construção civil ela tem um problema na questão do baixo grau de escolaridade, né? Das pessoas que estão lá, infelizmente, ainda não entendem o que é saúde e segurança. Entende que saúde e segurança é uma regra que alguém tem que impor. E isso tem uma falha no próprio curso de formação da prevenção de acidentes. Nós fomos, no Brasil, muito taxados a fazer prevenção por comando e controle, onde, na verdade, nós temos que fazer prevenção porque é a valorização da tua vida. Se você se cuida, se eu me cuido, nós temos o dever de voltar para nossas famílias, para os nossos amigos. Então, entender que saúde e segurança é um valor, a vida, que é um valor onde as pessoas devem ter como um valor próprio, intrínseco delas, é bem diferente da gente colocar uma política, estabelecer uma política por obrigatoriedade. Essa política por obrigatoriedade, ela é durável desde que eu tenha a presença de um profissional de saúde e segurança naquele ambiente. Se eu não tiver, a pessoa não tem nível de conscientização. Esse tipo é um tipo de valor, não é, Daniel, que tu tem que introjetar. Se tu não introjetar como um valor que tu sabes que aquilo faz bem para ti, que é preciso que esse valor seja preservado, seja conservado e seja, sobretudo, respeitado, não adianta ter uma segurança que venha de fora, algo de fora que não vai adiantar nada. Com certeza, né? É um valor que está relacionado à dignidade humana, né? A pessoa sentir que saúde e segurança se valorizar. E para isso precisa um trabalho muito forte, massivo de conscientização. Tanto da alta gestão, da liderança, né? Dos CEOs, diretores, presidentes das empresas, vindo para gerentes, desde a área estratégica, tática, até chegar no operacional. Porque essa linha de comunicação, dentro de um valor que está estabelecido na empresa, visão, missão e valores, se segurança é um valor, se ela está vinculada a não perda de pessoas, a não perda de produtividade, ela tem que ser estabelecida a nível de direção e não fazer que no meio do caminho se perca essa comunicação, que é o que a gente tem visto hoje em algumas empresas. Esse valor está na alta direção, mas às vezes quem está intermediando, né, na área tática para operacional, chega numa mensagem diferente. Vamos produzir a qualquer custo. Não, vamos produzir com qualidade, segurança, respeitando o meio ambiente e valorizando o nosso produto, que é a nossa melhor ferramenta, que são as pessoas. Bom, eu tenho a certeza que vocês estão gostando muito da entrevista com o Daniel, porque esse tipo de assunto é importante, porque ele nos agrega muito a nós, a todos nós. Inclusive, essa questão de saúde e segurança do trabalho não é só na empresa, é em casa também, né? Em casa nós temos que ter certos cuidados com esses aspectos aí que nós, de certa maneira, tratamos muito e levamos para as empresas. Mas as empresas também, a nossa casa, eu sempre digo assim, a primeira empresa que nós aprendemos a administrar na vida é a família. Né? Dentro de casa, o nosso lar, que é uma mini empresa, e nós precisamos ter esses cuidados também. Daniel, muito obrigado pela tua presença aqui, tenho a certeza que tu virás mais vezes, porque esse é um assunto importante e nós precisamos colaborar com isso para que as pessoas tenham mais felicidade nas suas vidas profissionais, sejam competentes, produtivas, aumentemos a produtividade do trabalho no Brasil, que ainda é baixa, né? E existem dados aí, tu comprova certamente isso, que a economia brasileira poderia aumentar em 40% a sua taxa de produtividade se não fossem os acidentes do trabalho e a má produtividade do trabalhador também em função disso. Um grande abraço, até a próxima. Muito obrigado, Silvio. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Pois uma das questões que trazem o Brasil assim na esteira das grandes nações é toda a estrutura tributária, né, que o Brasil tem, que o Brasil mantém há muito tempo. O Brasil, historicamente, é um país em que a questão tributária é muito complexa e, de certa maneira, a tributação aqui ela não só esmaga, desestimula o empreendedor, mas também afugenta novos investimentos, não só dos investimentos locais, mas aqueles investimentos que poderiam vir do exterior para cá. E isso é um fato, isso aí vem sendo confirmado há muitos anos. Eu estou aqui recebendo o Ricardo Esforja, advogado da área tributária. Ricardo, muito obrigado pela tua presença, um prazer te conhecer pessoalmente, né? E, sobretudo, olha, eu não te invejo nesse sentido, porque tributação
É difícil no Brasil, né? Obrigado pela tua presença. Fui eu que agradeço a gentileza e eu acho que deveria invejar, porque atuar nessa área para quem gosta o desafio é grande, enorme. É verdade. A instintiva curiosidade e o estudo, né? Claro, é verdade. Mas tens toda a razão, a tributação do Brasil é o samba do crioulo doido. É uma coisa muito, 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 muito difícil. Tanto que nós temos hoje a reforma tributária que está em voga, objetivando simplificar a tributação. Tu acredita? Esse é o problema, tu acredita nisso? Bom, agora são 300 folhas que apresentaram para o Congresso do projeto para regulamentação, para a nova legislação que vai regulamentar a Constituição. E são mais de 500 artigos, alguma coisa assim. Imagina. Nós temos hoje mais de 5 mil municípios e cada município com sua legislação específica. Todos os estados com sua legislação específica sobre o ICMS. Então, isso aí vai ser extinto com a reforma tributária. E visa modernizar realmente nosso sistema. Vamos ver o que vai acontecer aqui em diante. Como está atualmente? Que segmentos estão sofrendo mais? Ou que segmentos poderiam se preparar para melhor, digamos, enfrentar esse emaranhado de questão de tributária no país? Olha, tu trabalha no segmento de clínicas, né? Nós atuamos na área tributária, né, e assessorando preventivamente e também atuando judicialmente em benefício das empresas. E nós atuamos para muitas clínicas médicas e a prevenção ela é muito importante. Né? E a atuação do advogado tributarista como consultor é fundamental para as empresas para que elas consigam economizar através de oportunidades que existem. Oportunidades legais. Legais, é importante dizer exatamente. Isso, né? Claro, legais. São brechas, né? São brechas que existem. Justamente pela complexidade da tributação no Brasil, existem formas legais de fazer um planejamento que consiga reduzir a carga tributária. Por exemplo, falavas das clínicas médicas, né? Recentemente teve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça julgando recurso repetitivo, ou seja, lei, que os serviços médicos prestados por clínicas médicas e odontológicas, que seriam serviços hospitalares, a tributação no lucro presumido é reduzida, por exemplo, do imposto de renda em 75%. Então, uma empresa que recolheria R$1 milhão em um ano de imposto de renda, ela passa a recolher 250 mil. São 750 mil reais de economia anual. Contribuição social sobre o lucro também. Tens uma redução da base de cálculo que ela alcança 62%. Então, é muita coisa. Mas as pessoas não sabem, elas desconhecem porque não é uma coisa que é tratada comumente. E somente uma assessoria pode, então, trazer esse benefício. Como eu disse, se recupera 5 anos para trás. Imagina. Assim, e esse é um exemplo. Existem diversos outros exemplos de outros segmentos também que têm oportunidades de fazer essa recuperação. E é importante, né, Ricardo, é o seguinte, quando se discute essa questão toda, né, de saber que o empresário está pagando além daquilo que é devido legalmente, né, e quando se tenta recuperar isso, ou seja, fazer com que esse dinheiro que está indo para o setor federal, para a tributação, e não se sabe para onde é que vai ser aplicado, nós sabemos no Brasil como é que são as coisas, isso é outra conversa. Então, esse dinheiro vindo para o segmento de onde ele se originou, ele dá condições de fortalecimento financeiro da instituição, de novos investimentos, de aplicação em coisas reais e importantes, do foco do negócio. Então, isso é importante, quer dizer, aumenta a produtividade, aumenta, digamos assim, a geração de renda, de empregos, e isso é fundamental. Exatamente, porque hoje nós, lamentavelmente, não vemos o retorno do tributo que é pago. Quando isso fica na empresa, ela gera renda, porque permite o crescimento da empresa, há um diferencial competitivo, porque, na realidade, quando uma empresa vai atrás do seu direito e obtém essa redução da carga tributária, ela consegue mexer ou digamos assim, no investimento que ela tem no próprio negócio, claro. Na área tecnológica, na contratação de mais pessoas,
gerando renda, emprego. Exatamente. E o vizinho que não faz, vai ficando para trás. Claro. Então, ele tem um diferencial competitivo com isso. Então, na realidade, quando o consultor ele vai prestar o serviço, isso é um investimento que a empresa faz, que vem um retorno bárbaro depois. Para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul, o Brasil é um país em que se paga muito tributo e não tem o retorno naturalmente desejado. O Rio Grande do Sul é o estado, né? É o estado que mais paga, é o segundo estado que mais paga do orçamento do governo do estado pessoal. Por exemplo, 65% da arrecadação total do Rio Grande do Sul é pagamento de pessoal. Nós só perdemos para o Rio Grande do Norte. O estado do Rio Grande do Norte, em primeiro lugar, com 72% da arrecadação para pagar pessoal. Quer dizer, aí tu pega todas as despesas administrativas, de aluguéis, imposto, taxação e tal, que o governo federal tem, o que sobra para investimento? Não sobra nada, praticamente. O governo do estado é um RH. É um RH. Porque é um grande RH. Porque ele vive só administrando recursos humanos. A folha. Ele arrecada e paga a folha. Não sobra para investimento, é muito pouco. E isso aí, claro, eu não vou entrar na questão política, mas é uma coisa que vem de muitos anos, em que se vai inflando o Estado e depois que contrata o funcionário público, e não é culpa do funcionário público, claro. A grande parte deles são bons funcionários, mas nós não temos serviços eficientes e tu não consegue tirar. Então, tu não reduz em 1, 2, 5, 10 anos. A redução da folha demora muito tempo. Bom, ainda bem, né? Tu falaste da questão política, ainda bem que nós começamos hoje, no limite que se possa, né? Que se estabelece como possível fazer, discutindo essas questões. Quer dizer, eu sempre digo como economista, viu, Ricardo, que o grande problema do Brasil foi o inchaço da máquina pública, né? Sem o retorno que isso dá, e sobretudo porque tira muita riqueza do setor privado, onde seria mais eficiente o investimento. Mas, de qualquer maneira, é importante essa discussão. Parabéns ao teu trabalho, Ricardo, de todos os tributaristas como tu, porque essa conscientização é o grande primeiro passo para que nós possamos discutir concretamente aquilo que o Brasil precisa mudar, ou seja, o tamanho do Estado não pode ser o que ele é. Quando nós falamos economistas de Estado mínimo, nós não queremos tirar o Estado, não, nós queremos que o Estado seja mínimo, mas potencializar o seu poder na sociedade, ou seja, saúde, educação. Nós sabemos que o terceiro presidente americano, Thomas Jefferson, ele foi o redator da Carta da Independência Americana. E ele colocou ali, viu, Ricardo, é importante isso aí, porque eu sempre passo essas questões, porque para nós ver exatamente essa questão da nossa relação com o Estado. Então, a Constituição americana, a redação dela estabelece o seguinte: qual é a função do Estado? O Estado tem que te garantir a vida. Nós temos a garantia de vida aqui no Brasil? Não temos. Garantir as tuas liberdades, nós temos as nossas liberdades no Brasil? Não temos, e estamos cada vez mais ameaçados. E aí a terceira coisa da Constituição americana, na redação da independência, que serve, estou citando esse exemplo, que serve para nós atualmente, é a questão da busca da felicidade, ou seja, cada um de nós, o Estado tem que deixar livre a nós, mas nos garantir isto, cada um de nós buscar a sua felicidade, buscar ser aquilo que nós queremos ser. Né? E o resto o Estado tem que deixar livre. Esse é o problema. O Estado quer fazer tudo aqui no Brasil. E tem muita gente parasitária que quer exatamente isso. Esse é o problema. Nós temos falas em economia. A minha formação, embora seja jurídica, dentro do direito, ela é voltada à economia, à análise econômica do direito. E então nós usamos muito, eu uso muito os ferramentais da economia no estudo e na aplicação. Perfeito. Né? E isso aí nós vemos, conversamos inclusive antes a respeito do Adam Smith, né, na Riqueza das Nações. Isso, 1776. E na área tributária, ele já tratava de tributação naquele momento. E se nós analisarmos... Atualíssimo. Né? Atualíssimo para o Brasil, porque o Brasil continua enfrentando Adam Smith, na realidade. É verdade. Confrontando muitas vezes. Exatamente, confrontando, fazendo tudo que ele dizia que não podia fazer. E a livre iniciativa, que é a mão invisível.
né? A regulação do mercado. Onde o Estado tem que entrar somente para intervir onde há falha de mercado. Exatamente. Estabelecer regras. Estabelecer regras. Senão, o mercado se autorregula. É verdade. Então, é isso aí, livre iniciativa. O Roberto Campos, muito mais eficiente. Eu entrevistei o Roberto Campos, evidentemente, lá atrás, né? Grande Roberto Campos, o maior economista liberal desse país. Ele dizia que os problemas do Brasil se resumem a uma coisa: mercado, livre iniciativa, né? E o Brasil começou a despontar exatamente no momento em que nós tivemos mais isso aí. Hoje nós estamos sofrendo muito com isso, mas eu creio nesta libertação. Exatamente. E a gente, inclusive analisando os Estados Unidos, né, há sempre uma oscilação. Maior liberdade, menor liberdade, maior liberdade. E isso às vezes é saudável. É verdade. Né, porque as visões e a troca, essa democracia, ela é importantíssima. A verdadeira. A verdadeira. Ela é importantíssima porque são várias visões que formam um conjunto que é saudável. Do calor vem a luz. E é isso aí, né? Ricardo, um prazer muito grande te conhecer pessoalmente, né, e saber desse teu trabalho. Parabéns, eu acho que é importante que os advogados tributários possam, de certa maneira, disseminar esses conhecimentos e despertar os empresários para essas realidades, porque eu sempre digo assim, o contador e o advogado são importantes para as empresas, porque eles trabalham na saudabilidade da empresa, no fortalecimento que as empresas têm para atuarem no mercado. Isso gera renda, gera riqueza e acaba contribuindo com o desenvolvimento econômico e social do país. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade de conversar contigo, teus telespectadores, e esclarecer um pouquinho mais sobre esse negócio que é a tributação, essa complexidade que nós tentamos destrinchar e tornar um pouquinho mais simples. Perfeito. Um grande abraço. Obrigado igualmente. Bom, nesse espaço do programa, recebendo aqui o doutor Gustavo Bernardi, nosso parceiro há muitos anos. Obrigado pela parceria, pela confiança, né, doutor Gustavo Bernardi? Eu é que agradeço, Silvio, a visibilidade do teu programa, né, o retorno que me dá cada vez que eu venho aqui no teu programa, né, um programa de excelente qualidade, conteúdo também, importantíssimo, né? Bernardi, uma das questões aqui, já que tu é especializado nessa área de mercado imobiliário, a Caixa Econômica Federal, que é um organismo financeiro do governo federal, né, que deveria ter um lado social bem fortalecido, ela está anunciando aí a retomada de imóvel. Aquele pessoal que tem dificuldade de pagar imóvel e tal, não vai ter mais colher em relação a esse débito com a Caixa Econômica Federal. Então, essa retomada aí, qual é a tua avaliação? Bem, Silvio, o que acontece, né? De tempos em tempos, a Caixa Econômica Federal faz as execuções dos contratos de financiamento habitacional. Hoje, os contratos de financiamento habitacional, Silvio, são diferentes do que eram antigamente. Antigamente, nós tínhamos a hipoteca, né? A hipoteca era uma forma em que o credor, para executar a hipoteca, tinha que entrar com uma execução judicial. Desde 1997, a gente tem uma legislação nova, né? Que é a alienação fiduciária do imóvel, né? E isso trouxe, Silvio, uma forma muito mais drástica de executar o contrato. Então, aquela pessoa que está em atraso no seu financiamento, né, a Caixa de tempos em tempos faz lá os seus mutirões e executa esses contratos, que nada mais é do que mandar para o registrador imobiliário da área em que se encontra aquele imóvel uma notificação, dizendo o seguinte: olha, a dívida do Silvio aqui é R$100 mil, notifica o Silvio lá e dá para ele 15 dias para ele fazer o pagamento. Se não fizer o pagamento, eu vou consolidar a propriedade, eu vou retomar a propriedade para mim. E depois que a Caixa retoma a propriedade, ela tem um prazo para fazer 2 leilões e vender este imóvel. Se a venda deste imóvel for no valor superior à dívida, a Caixa até devolve para o mutuário o valor excedente. O que ocorre, Silvio, é que esses leilões, os imóveis são vendidos a 50%, a 40% do valor de avaliação. Então, quase nunca sobra valor, né? Você perde muito no leilão. É claro que na alienação fiduciária, o mutuário que perdeu o imóvel tem a preferência para comprar o imóvel em leilão. Porém, veja só, se você já pagou bastante do seu financiamento, você vai ter que recomprar o seu imóvel de novo, pelo preço de mercado. Então, a alienação fiduciária a consolidação da propriedade na alienação fiduciária é uma forma muito drástica de perder a propriedade. Porém, Silvio, tem exceções, né? Como a lei é muito drástica para o mutuário, a Caixa tem que seguir à risca o que a lei estabelece.
E o que está acontecendo é que os mutuários, os devedores, não estão sendo notificados. O cartório coloca lá que tentou notificar a pessoa 3 vezes e daí faz um edital digital que as pessoas não tomam conhecimento, as pessoas nem sabem que estão sendo executadas, as pessoas nem sabem que perderam o seu imóvel. Tempos depois, elas recebem uma ação judicial da pessoa que comprou o imóvel no leilão, né, pedindo a emissão de posse daquele imóvel. Então, veja, você que está devendo para a Caixa Econômica Federal, você que está devendo para o agente financeiro que financiou o seu financiamento, né, busque informação. Você tem formas de evitar de perder a propriedade. E muitas vezes, Silvio, depois que consolida a propriedade, a gente vai lá analisar o processo administrativo de consolidação e encontra nulidades. E daí a gente entra com uma ação anulatória desta consolidação e consegue reverter a questão, né? Tornar de novo o mutuário proprietário daquele imóvel. Mas é muito importante que você não fique sem fazer nada. As pessoas acham que a Caixa vai ficar meses sem cobrar, sem executar. Não, a Caixa está cada vez mais diligente, os agentes financeiros estão cada vez mais diligentes, eles estão cobrando cada vez mais rápido, porque o sistema de cobrança da alienação fiduciária hoje, o sistema de execução é muito rápido, é muito ágil, muito barato para o agente financeiro, porque ele é todo administrativo, sem a necessidade de processo judicial. Então, tome cuidado, tome cuidado. Bernardo, naturalmente que ninguém quer aqui que incentivar o mal pagador, que as pessoas estão... Mas nós sabemos que o Brasil está numa crise não é de agora, né? E que o pai dos pobres, que casualmente é o presidente do país, sempre diz que é pai dos pobres, mas nunca faz coisas que venham favorecer o pobre sair da pobreza. Tanto é verdade que se teve aí 2 governos dele, mais o governo da companheira dele e tal lá, que ele influiu no governo, mais 2 anos desse governo, então são 8, 12, 14 anos o governo esteve aí e não fez nada para tirar os pobres da pobreza. Tu não acha que, sendo a Caixa um órgão federal, né, esse lado social poderia ser um pouco mais, digamos assim, sensível em relação à situação dessas pessoas, dar mais prazo, quer dizer, ser mais convalescente com isso, porque na verdade é um drama, uma família que dificilmente vai conseguir recomprar um outro imóvel, ter que sair do imóvel com a sua família e tal, criar um drama pessoal pior ainda, um drama social. É uma coisa mais grave, Silvio. Os valores envolvidos nos financiamentos habitacionais são públicos, são oriundos do Fundo de Garantia e da poupança pública. Exatamente. Né? É nós que estamos financiando isso. Né? E veja, e há uma questão muito interessante, né? O judiciário, né? Os tribunais já concluíram de que esse recurso é público porque eles impedem a usucapião de bens financiados pelo sistema financeiro nacional. Então, muito mais grave dizer que eu estou financiando a mim mesmo, mas estou sendo executado pelo agente financeiro porque não paguei o financiamento. O que ocorre, né, é que a legislação da alienação fiduciária trouxe uma vantagem tão grande para o agente financeiro, né, de retomar o imóvel, de tirar a propriedade imobiliária daquele mutuário, né, sem a necessidade de qualquer processo judicial. Isso, para mim, é o mais grave. Né? Mas não tenha dúvida, é uma questão social grave, porque o recurso é público. Né? O recurso é do cidadão, o recurso não é da União. Não é alocações financeiras que a União usa da tributação. Não, são recursos públicos oriundos do Fundo de Garantia e da poupança. São recursos específicos tirados da sociedade exatamente para essa função. Exatamente. Né? O Fundo de Garantia é o maior financiador 8% do salário de cada trabalhador. E veja, e mais das empresas. E o trabalhador não pode sacar isso aí só em circunstâncias muito específicas. Né? E esse valor todo é empregado no financiamento imobiliário. Bernardo, obrigado pela tua presença aqui, sobretudo esses esclarecimentos. Daí, tomara que, de repente, tenhamos governos que venham por aí que possam ter um pouco mais de sensibilidade real, né? Não apenas dizer que é a favor dos pobres e tal, pai dos pobres e tal, mas que, na verdade, use essas coisas efetivamente e é isso que dizem que faz, seja feito realmente em favor daquelas pessoas que têm menos condições, menos possibilidades e tal, e enfrentam dificuldades, inclusive pela malversação do dinheiro público e pelo mau governo que se faz aí. Obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Silvio.
Bom, estou recebendo aqui um grande amigo, contador e além gremistão, né? Celso Arruda, obrigado pela tua presença. Faz hora que tu não vem aqui no programa, né? Na verdade faz tempo, né, Silvio? Mas sempre é um prazer estar contigo, que além de um grande jornalista, do programa sempre muito assistido, tu é um amigo muito querido do meu coração. Então é bom estar aqui duplamente feliz por estar no programa, participando contigo e estar junto com meu amigo. Exato. E gremista é uma coisa que nos deixa acima de todas as médias. Sobe muita recorde de ser gremista, né? Aliás, no último jogo, eu estava outro dia vendo aí na internet e tal, e o Neto aqui, ele sabe que Neto foi jogador e tal, comentarista, e ele estava num programa de televisão na hora do jogo do Grêmio. Aí quando deu o gol do Grêmio, ele vibrou lá e vaticinou o seguinte: o que está acontecendo hoje é que o Grêmio está ressurgindo para a Libertadores, vai ser tetracampeão. Foi o vaticínio feito pelo Neto, e o Neto conhece as coisas, né? Tomara que ele tenha razão. Eu tive orgulho, né, de ir a Dubai, né, acreditando que o Grêmio ia ganhar do Real Madrid, mas aquele negócio, o gremista não mede esforço para estar ao lado do clube. Então, ser gremista realmente, como dizia o nosso antigo patrono, é um estado de espírito, né? Então, nos deixa feliz. Mesmo nas horas ruins, nós somos felizes igual. É verdade. Bom, Celso, naturalmente que a questão que te traz aqui é a questão que envolve todos esses mecanismos, essa complexidade da questão tributária no Brasil. Nós falamos agora há pouco, num programa também atrás, que muito dessa complexidade, ela impede a evolução de várias empresas, a criação de novas e retrai, senão ela acaba espantando, né, investimentos externos do Brasil. Como é que está essa questão tributária? Como é que o Brasil está encaminhando essa questão? Olha, Silvio, essa questão é muito apropriada pelo seguinte, né? Nós tivemos recentemente a aprovação da famosa reforma tributária e, em seguida, nós assistimos o nosso ministro da Fazenda levar os projetos de regulamentação, porque foi aprovado a reforma constitucional que muda a questão tributária no Brasil. Só que essa reforma tributária tem que ser regulamentada. Então, agora o ministro encaminhou recentemente ao Congresso as primeiras adequações, primeiras determinações da parte legal. E ele disse uma coisa muito interessante, né? Que você sabe perfeitamente que o governo atual, para reconhecer alguma coisa, é difícil. Ele disse uma coisa que o Brasil, dentro do ranking de todos os países do mundo, ele tem entre os 10 piores na legislação tributária. 10 piores. Então, nós temos 200 países no mundo, nós estamos lá na rabeira. E ele tem o sonho com a reforma tributária, mas passar entre os 10 melhores. Isso é praticamente uma utopia, porque a complexidade do Brasil é tão grande que enquanto as empresas dos demais países europeus e os Estados Unidos, países do mundo todo, da Ásia, do Oriente, os contadores, os advogados tributaristas ocupam os empresários em torno de 5 horas média por ano, por mês, da reforma para a questão tributária. No Brasil é 25, é 5 vezes mais, porque além da questão de ser onerosa, ser injusta, que quem paga mais imposto são os pobres, e não porque seja assim, é que é muito imposto indireto. A gente sabe que a tributação tem direta e indireta, é indireto. Além de ser complexa e ser alta, além de ser alta, ela é muito complexa. Hoje, nós temos mais de 120 mil legislações tributárias no Brasil. Então, não há contador, não há advogado, não há empresário que consiga entender isso. E isso realmente assusta os empreendedores, tá? Porque imagina assim, ó, nós temos na minha empresa clientes de todos os tipos, todos os segmentos, todos os tamanhos. Uma pessoa que cria uma empresa com todo... O que eu digo? Uma empresa, ela é um sonho de uma pessoa. Eu sempre digo para a minha equipe lá, digo para meus clientes, tem que enxergar atrás do CNPJ, tem que enxergar o CPF da pessoa. O CNPJ é o resultado de um sonho de uma pessoa, do CPF. O CNPJ é uma coisa abstrata. O CPF, sim, é concreto. Então, o que diz assim? Na verdade, na hora que é tão complexo assim, tu pega uma pessoa que nunca vai lançar uma empresa, nunca viu como é que é a legislação, ela se assusta. E daí, para nós, profissionais que trabalham nessa área, tributaristas, contadores, advogados, fica difícil explicar coisa assim que é tão simples nos outros países. Eu estou agora com uma empresa que a gente criou recentemente, a empresária mora na Itália, ela investiu no Brasil. Para me explicar para ela como é que a tributação no Brasil é muito difícil. Diz que ela é brasileira, mas na Itália há 40 anos. Há um tempo atrás, a gente participou de trazer para o Brasil uma empresa da Argentina, vizinha nossa aqui. Vieram aqui os advogados, contadores, auditores, comecei a falar para eles enlouqueceram. Vocês são loucos trabalhar assim. Então, essa complexidade e a tributação elevada, ela afasta empreendedores, assusta os empresários e mina o sonho de muitas pessoas. Então, ela
terrível para as empresas, para as pessoas físicas. Então, tem que ter uma reforma tributária, tem. Só que essa que foi aprovada pelo Congresso é um monstro de 10 cabeças. Ela tem um prazo de transição, de 2027 a 2031. Nós vamos ter que conviver com duas legislações, a atual e essa transição. E isso vai enlouquecer, vai complicar mais ainda. Na verdade, atrás, como sempre o governo faz, atrás de uma suposta facilitação da tributação, ele criou um aumento de tributação. E, na verdade, governos de esquerda, que é o que nós temos aqui no Brasil, eles jamais vão simplificar isso e jamais vão reduzir a presença do Estado. Pelo contrário, eles vão aumentar. Aumentar a presença do Estado na economia, concomitantemente, se aumenta o quê? A carga tributária. Então, é uma ilusão isso, dizer que vai passar para os 10 primeiros do ponto de vista de facilidade tributária. Isso é uma ilusão. E, na verdade, eles vivem na ilusão, né, Celso? Na verdade, essa questão da esquerda querer o Estado grande, isso é uma coisa assim, é uma falácia, é uma coisa que não tem o menor sentido, porque o Estado grande tem que pagar. Quando eu leio assim no jornal que 65% da arrecadação é para manter folha de pagamento e ultrapassa essas barreiras, quando eu leio recentemente, dito pelo próprio ministro do Planejamento, que sobram 2% do PIB para investimentos, 2%, olha, isso é uma coisa que é um absurdo, tá? Até as pessoas físicas, eu deixo 10% da minha renda anual para poupança, para investimento. O Brasil deixa 2%. Ok, na semana passada, nós tivemos aqui com a Ana Cláudia Bittencourt, né, que fala sobre eventos, e a Ana Cláudia nos revelou aqui um dado importante, que o segmento de eventos no Brasil geram 4,8% do PIB, ou seja, mais do que 2 vezes do que o governo tem de toda a arrecadação federal para investimento. Mas a coisa mais absurda aí nessa questão de eventos, tá, que a Ana Cláudia falou contigo, é que a gente sabe perfeitamente que o setor de eventos foi o mais afetado durante a pandemia. Com certeza. O nosso ex-presidente, Jair Bolsonaro, criou o PERSE, que é um programa de apoio às empresas de eventos. O nosso grande presidente, Lula, esquerdista, quer acabar com o PERSE. Claro, facilitou muito, né? E ele quer, além de uma série de coisas, né? Eu brinco quando eu assisto na televisão, ele está reduzindo todas as verbas sociais, de bem feito quem votou nele. Quem votou nele se ferrou. Mas essa questão de ele acabar com o PERSE é uma coisa que não tem o menor fundamento. Primeiro que foi uma lei aprovada no Congresso, está ajudando as empresas de evento a ter uma certa recuperação, por pouco tempo, e ele quer acabar com isso. Então, e por que isso? Porque dentro do discurso esquerdista, quem faz evento é rico. É uma coisa absurda, né? Então, assim, ele não se dá conta que todo mundo é afetado. Na verdade, na hora que existe um evento comunitário, todas as empresas que estão envolvidas, elas têm que ter um benefício fiscal. Por quê? Porque elas foram as que mais sofreram durante a pandemia. Você já viu a esquerda gostar de uma coisa que é boa para o país? Não. Eu nunca vi. Essa é a verdade. Quer dizer, o que é bom para o país é ruim para eles. Porque eles querem exatamente que tudo dependa das políticas mesquinhas deles. Né? Que o Estado te afugente, que o Estado te sufoque. Aliás, é o sonho do esquerdista, é isso, o Estado te sufocando. Pois é, mas aí eu digo assim, se a esquerda tem razão, por que a Rússia quebrou? Então, era o segundo maior país do mundo, né? A Rússia. União da Quebrou, República Socialista o RSS. Aí, o que aconteceu? Quando eu vi, acompanhei todo o trajeto da Rússia, quebrou. Os famosos Lada, você lembra o carro Lada, que lá em 92 o presidente da República da época trouxe para o Brasil? É um troço de louco, maluco, não foi? É pior que andar de bicicleta. Então, se a esquerda é tão boa, se o regime esquerdista é tão bom, como é que Cuba não progride? Como é que a Venezuela, que entrou nessa ditadura de esquerda, do Maduro, grande amigo do Lula, que se diga, retroagiu? Era uma economia altamente, societariamente falando, assim, sociologicamente falando, tranquila, evoluiu. A prova está que os venezuelanos voltaram a fugir para o Brasil. Então, se a esquerda é tão bom, se o regime comunista é tão bom como eles pregam, por que a Rússia quebrou? Por que o pessoal lá neles quer sair dali e não tem gente que vai querer entrar lá? Esse é o problema. Celso, muito obrigado pela tua presença aqui. Vem mais vezes, eu acho importante isso, né? A gente discutir essas questões nacionais e, sobretudo, centradas na questão da reforma tributária. Porque o Brasil, se ele não quebrar essa questão toda da reforma tributária, se não tiver uma reforma tributária realmente decente, igual àquelas que os países capitalistas adotaram e por isso se desenvolveram, nós vamos ter ainda que lutar muitos anos ainda e o Brasil vai ficar patinando no mercado internacional.
Obrigado e até uma próxima. Silvia, tá? E, Silvia, e fico à tua disposição para outras vezes. Perfeito. A você, telespectador, também muito obrigado pela audiência. Vamos ficando por aqui essa semana. Uma boa semana de trabalho e voltamos semana que vem. Até lá e obrigado.